Pessoal do Maratona Estudante, tudo bem? Frederico Pires aqui para a gente dar prosseguimento ao nosso estudo de geometria plana, com a nossa segunda aula de polígonos. Nós vamos resolver uma questão que está na descrição aqui do vídeo, aqui embaixo, tá bom? Então peço que você dê uma pausa, tente resolver e depois vem dar uma conferida aqui conosco, tá bom? Então pessoal, aqui eu tenho um octógono, um octógono regular, todos os lados iguais, também terá ângulos iguais. E antes da gente mostrar algumas formas, eu quero deduzir algumas coisas com vocês. Então, por exemplo, vamos escolher um vértice qualquer e traçar diagonais a partir desse vértice. Então, peguei o vértice A, por exemplo, traço diagonais. O que são diagonais? São segmentos que partem de um vértice e interceptam um outro vértice. Tá bom? Então, veja, escolhido o vértice A, pessoal, eu tenho 5 diagonais. Tá bom? Dos 8 vértices, tomado o vértice A, eu ligo a outros 5. Agora, por que eu não faço uma ligação de A para B e de A para H? Porque veja, pessoal, que se eu faço uma ligação de A para B, eu não vou ter uma diagonal, mas eu vou ter o próprio lado desse polígono. E se eu faço uma ligação de A para H, eu também não tenho uma diagonal. Eu tenho o próprio lado do polígono. Então veja que tomado um vértice, eu tenho partindo dele n-3 diagonais. De onde vem esse menos 3? Porque do menos 2 eu entendi. Não pode pegar nem o B nem o H. Mas também não pode pegar o próprio A. Tá bom? Então sempre de um vértice você tem n-3 diagonais partindo dele. Então vamos anotar essa informação. De um vértice você tem n-3 diagonais partindo dele. Só que num polígono eu tenho n vértices. Não é? Então eu tenho que multiplicar todo mundo por n. E aí veja só, pessoal. Eu escolho o vértice A e eu traço as diagonais. Vamos pegar, por exemplo, A e D. Olha, se eu escolho o vértice A e eu ligo a D, eu tenho uma diagonal. Mas se depois eu faço uma volta e escolho o vértice D, eu tenho uma ligação de D, tá bom? Que chega em A. Ora, mas a diagonal AD é a mesma diagonal que DA. Então, por isso que eu tenho que dividir essa expressão por 2. Por que você tem que dividir por 2? Porque se você não divide, você está admitindo que a diagonal AD é distinta, é diferente da diagonal DA. E aí você faz uma contagem em excesso, uma contagem indevida. Tá bom? Então, essa daqui é a fórmula para o número de diagonais no polígono. Agora, vamos para uma informação extra, pessoal. Uma informação muito especial aqui para vocês. Diagonais PC. O que é PC? Abreviei diagonais que passam pelo centro do polígono. E aí eu vou ter dois casos. Quando esse polígono tiver um número de lados par e quando esse polígono tiver um número de lados ímpar. Quando esse polígono tiver um número de lados pares, sabe quantas são as diagonais que passam pelo centro? Metade do número de lados. E quando esse polígono for ímpar, nenhuma diagonal passa pelo centro. Frederico, por que n sobre 2? Porque se você pegar uma régua, fazer as medidas tudo certinho e traçar as diagonais, você vai perceber que para polígonos pares, tantas são as diagonais que passam pelo centro, quanto a metade do número de seus lados. Agora a gente pode resolver a questão, tá bom? Que diz o seguinte: de um vértice de um polígono regular, partem 17 diagonais. Calcule A, o número de lados do polígono, B, o número de diagonais, e item C, a probabilidade de se escolher uma diagonal que não passa pelo centro do polígono. Então, para a gente determinar o número de lados do polígono, eu tenho que usar essa informação que nós revimos aqui, tá bom? Que é o seguinte: de cada vértice partem n-3 diagonais. Então, de cada vértice partem n-3 diagonais. Anote aí. Então, se de um vértice partem 17 diagonais, então n-3 é igual a 17. Então, n vai ser igual a 20. Ora, qual é o polígono, pessoal, que tem 20 lados? É o icosságono, como visto na aula passada com meu irmão. Tá bom? Agora, ele pede o número de diagonais do polígono. Então, item B. Ora, super fácil, pessoal. O número de diagonais, a gente sabe que é n-3 dividido por 2, onde n é 20. Então, eu tenho 20 sobre 2, e aqui vai ficar 20 menos 3. Ora, fazendo umas simplificações, 20 dividido por 2 me dá 10, tá? E aqui eu vou ter 17. Ora, 10 vezes 17, eu vou ter 170 diagonais. Agora, no item C, ele pede a probabilidade de eu escolher uma diagonal que não passa pelo centro do polígono. Não é verdade? Então,
o que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu sei que o número de diagonais totais são as diagonais que passam pelo centro, mais as que não passam pelo centro. Eu sei que o número total de diagonais são 170. Quantas são as diagonais que não passam pelo centro? Olha, é mais fácil a gente calcular quantas passam pelo centro, não é verdade? Que é o número de lados dividido por 2. As que passam pelo centro é o número de lados do polígono, que é 20, dividido por 2. Mais as que não passam pelo centro. Olha, eu vou ter 20 dividido por 2, que é 10. Então vai ficar 170 menos 10. Isso daqui vai ser igual a 160. Então 160 são o número de diagonais que não passam pelo centro. Ora, se eu quero a probabilidade do número de diagonais que não passam pelo centro, e eu sei que 160 diagonais não passam pelo centro, basta eu pegar esse total de diagonais que não passam pelo centro e divido pelo total de diagonais do polígono. Tá bom? Então, continuando, esse daqui foi nosso item 1. Então, o item 2, a probabilidade de diagonais que não passam pelo centro. Vão ser 160 dividido por 170. Simplificando os zeros aqui, então eu vou ter 16 sobre 17. Se você quiser calcular isso daqui na calculadora, não precisaria, não teria necessidade, mas dá aproximadamente 94,11%. Ou seja, uma probabilidade muito grande, tá, de eu escolher uma diagonal que não passa pelo centro desse polígono. Tá bom, pessoal? Então, esse foi mais um exercício, pontos muito importantes que a gente viu, e eu queria salientar para vocês guardarem isso na mente de vocês, ó, que num determinado vértice sempre partem n-3 diagonais. Tomado um vértice, eu tenho que dele partem n-3 diagonais. Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço. Curta, compartilhe com seus amigos o vídeo, tá bom? E não se esqueça de entrar no nosso Instagram, dar uma curtida nas postagens, temos de várias matérias lá. Espero que goste. E é isso aí, continue sempre com a gente.